Seja muito bem-vindo. Essa é a primeira aula de um pequeno curso sobre a teoria pura do direito. Obra de Hans Kelsen, fundamental para o pensamento jurídico contemporâneo. Eu vou fazer uma nota introdutória acerca da obra dele, da vida dele também, e depois a gente começa a abordar o próprio conteúdo do livro. Antes disso, se você está achando estranho, porque eu tinha feito já uma primeira aula sobre a teoria pura do direito. Só que, eu não sei se alguns perceberam, eu estava um pouco irritado com o começo da aula. E eu fiz até um vídeo introdutório para reforçar o começo. Tem um videozinho de 15 minutos, você encontra aí no meu canal, é só clicar lá, botar nos vídeos. Eu criei até uma playlist só pro Teoria Pura do Direito. E acontece que essa introdução acabou me irritando tanto que eu resolvi fazer novamente essa primeira aula. E eu vou comentar aqui, eu peço desculpas realmente aos que assistiram a outra aula inteira e devem estar olhando para mim agora e pensando, pô, eu vou ter que fazer tudo de novo. Olha, fica tranquilo, porque a única coisa que eu vou mudar, a única coisa é um comentário que eu fiz sobre a norma fundamental. Só isso, mais nada. E eu quero que você, mesmo que você já tenha visto a outra primeira aula, essa aqui é uma segunda edição da primeira aula. Se o Hans Kelsen fez a segunda edição da Teoria Pura do Direito, eu estou aqui fazendo a segunda edição da primeira aula do mini curso. E eu peço realmente que você assista, porque eu acho que vai complementar. É uma segunda edição revisada e ampliada. Ampliada no sentido de que aqui vai ter um pouquinho mais de conteúdo, não no sentido de que vai ficar mais cansativo, nada disso. Bom, vamos lá. Falar um pouco, então, no começo, sobre a vida do Hans Kelsen. Ele nasceu em Praga. Praga hoje é a capital da Tchecoslováquia, da República Tcheca. Acontece que Praga, em 1881, que é o ano que ele nasceu, 1881, só um ponto, ele nasce em 1881 e ele morreu em 1973, tá? Em 1881, que é o ano de nascimento do Hans Kelsen, ainda não existia a República Tcheca. E Praga hoje é a capital da República Tcheca. Acontece que na época Praga era uma cidade do Império Austro-Húngaro. Esse império existiu até o final da Primeira Guerra Mundial e posteriormente, aliás, momento pós-Primeira Guerra, houve uma grande divisão. Você tem o fim, por exemplo, do Império Turco-Otomano, do Império Austro-Húngaro, entre outros. E houve uma nova divisão geopolítica na Europa. E acontece que é um certo equívoco falar simplesmente que o Kelsen é austríaco, porque ele é austro-húngaro, ele é um cidadão austro-húngaro. Quando ele nasceu era Império Austro-Húngaro. Eu já encontrei, inclusive, procurando na internet, comentários falando que ele é tcheco. Então, jurista tcheco, jurista austríaco, eu encontrei várias coisas. Por que existe essa confusão? Porque ele nasceu em Praga e enquanto ele viveu, que aliás viveu bem, porque viveu quase 100 anos, ao longo da vida dele, houve uma nova remarcação, demarcaram novas fronteiras políticas na Europa, e isso fez com que a cidade que ele tinha nascido simplesmente ficasse dentro de outro país. Então o Kelsen, ele é um cidadão austro-húngaro, ok? Beleza. Segunda coisa importante que a gente precisa saber sobre a vida do Kelsen. Ele era descendente, vinha de uma família judia. E ele saiu da Europa, eu vou até colocar a data aqui, eu encontrei 1933 e 1934, só um segundo aqui, 1933, 34, em alguns lugares eu encontrei 33, em outros 34, mas não faz muita diferença isso pra gente. O importante é que esse começo da década de 30. O que acontece em 1934 que é tão interessante? Primeiro, é publicada a primeira edição, então em 34, primeira edição da Teoria Pura do Direito. Primeira edição da Teoria Pura do Direito, publicada em 1934. Segundo, o que mais que acontece em 1934? Hitler chega ao poder na Alemanha.
ele é de fato em 1934, Hitler se torna o líder supremo. E aí eu não... acho que eu deixei claro que Kelsen vinha de uma família judia, e os judeus, como a gente sabe, sofreram ao longo da Segunda Guerra Mundial. E antes mesmo da Segunda Guerra, que vai de 39 a 45, antes da Segunda Guerra, com o nazismo já no poder, em 1933, como Hitler como chanceler, e 34, Hitler como líder supremo da Alemanha, o Führer, o povo judeu já sofria diversas ameaças e ocorreram diversos episódios que foram ameaçadores para o povo judeu. Então o Kelsen, ele, em 1934, ele saiu de Praga e foi para Genebra, na Suíça, ou Geneve, como dizem os franceses e os suíços. Foi para Geneve, foi lá para a Suíça, e em 1940, lembrando que é um ano após o início da Segunda Guerra Mundial, 1940 ele foi para os Estados Unidos. E depois disso, depois da Segunda Guerra Mundial, ele publicou, em 1960, a segunda edição da Teoria Pura do Direito. Eu estou ressaltando aqui essa coisa da primeira edição e da segunda edição, porque a segunda edição ficou extremamente mais completa do que a primeira edição. Kelsen, quando faz a segunda edição, tem quase 80 anos de idade. E da primeira edição para a segunda edição são 26 anos. Por aí você pode imaginar o que esse cara não passou pensando durante 26 anos para escrever outra teoria pura do direito. Ele simplesmente completou grande parte do que estava na primeira edição. Uma coisa que falaram já para mim, e que não é verdade, é que a norma fundamental surgiu na segunda edição. Só reformulando aqui, 1934 é o ano da publicação da primeira edição, é o ano que o Kelsen sai de Praga e vai para a Suíça, e é o ano também da ascensão do Hitler. Esses três pontos vão ficar bem claros em 1934, para a gente ter simplesmente uma noção de data aí para separar a primeira da segunda edição. A segunda edição é em 1960. Como eu estava dizendo, norma fundamental. A pergunta é assim, norma fundamental, ela aparece só na segunda edição? Não, ela não aparece só na segunda edição. Ela aparece tanto na primeira como na segunda edição. Outra coisa que eu já vou adiantar aqui, mais para frente, eu quero que você acompanhe as aulas e eu quero também que você assista, que eu vou fazer ainda, não está pronta, mas eu vou dedicar uma aula inteira para falar só da norma fundamental. Nós vamos abordar essa norma fundamental muito bem, dentro do que eu puder, claro, fazer aqui, eu vou fazer uma aula só sobre a norma fundamental do Kelsen. Agora, já adiantando, a norma fundamental, em algum momento, o Kelsen, quando ele viu o massacre dos judeus na Segunda Guerra Mundial, ele inseriu a norma fundamental? Não, isso não tem nada a ver. A norma fundamental está na primeira edição, a norma fundamental está na segunda edição, e a norma fundamental nada tem a ver com justiça. A norma fundamental diz respeito a uma força criadora legislativa. Eu vou explicar isso melhor mais para frente. Por enquanto, a única coisa que eu quero que você saiba é que a norma fundamental existe na primeira e na segunda edição. Eu já vou te dar as fontes também. E a outra coisa, a norma fundamental jamais, em nenhum momento, ela tentou evitar um massacre de algum povo posteriormente. A norma fundamental não tem nada a ver com justiça, nada. Por que eu disse que ela aparece na primeira e na segunda edição? Eu vou te dar a referência. Em português não tem. Então eu peguei duas grandes universidades, uma é inglesa e a outra é americana, mas as duas são extremamente conceituadas e ambas publicaram obras do Hans Kelsen. A Universidade de Oxford publicou a primeira edição da Teoria Pura do Direito, essa de 1934, que você vai encontrar na internet. Se você quiser procurar, eu já vou te dar a referência. Os ingleses traduziram, eles não colocaram Teoria Pura do Direito, primeira edição. Eles colocaram Introduction to the Problems of Legal Theory. Introduction
to the Problems of Legal Theory. Eu vou escrever aqui na descrição depois. Seria algo como Introdução aos Problemas da Teoria Jurídica, da Teoria Legal, do Hans Kelsen, e aí ele põe a tradução da primeira edição de Rein Richtlinie, que é o nome da obra em alemão, ou Pure Theory of Law, Teoria Pura do Direito. Tradução do senhor Stanley Paulson, publicado pela Universidade de Oxford, ok? Vamos lá. Capítulo 5, parágrafo 29, aqui. Tá aqui. Significance of the Basic Norm. Eles não traduziram nem Oxford, nem a outra que eu vou falar, que já adianto, é Berkeley, na Califórnia. A Universidade de Berkeley, eu vou fazer referência aqui da segunda edição, você vai entender por que eu vou usar Berkeley aqui, porque é em inglês também e vai ajudar a entender por que estou dizendo tudo isso. Significance of the Basic Norm. Seria como, algo como norma básica, porém essa é a tradução de norma fundamental. Os ingleses e os americanos optaram, eu não vou dizer em geral porque eu não li todas as publicações, tiveram da teoria pura do direito em inglês. Agora, eu estou pegando duas referências aqui que são extremamente fortes. Oxford publicou então a norma fundamental, a tradução como Basic Norm. Basic Norm. E aqui ele fala, dada a pressuposição que a norma é válida, ele vem com essa primeira edição aqui, de 34, publicada por Oxford, ela já tem a norma fundamental. E a segunda edição, que eu vou te falar já, aí realmente você põe na busca, ao invés de você pôr esse título que eu falei de Oxford, você vai colocar Pure Theory of Law, procura a tradução de um sujeito chamado Max, M-A-X, Knight, K-N-I-G-H-T, Knight. Esse Max Knight, ele foi aluno do Hans Kelsen, e ele teve colaboração do próprio Hans Kelsen para fazer essa tradução, então acho que não... Bom, se quiser discutir, é claro que você pode discutir, mas é simplesmente uma tradução razoavelmente conceituada. Então, na segunda edição, publicada pela Universidade de Berkeley, ele fala, o Max Knight, o seguinte, ele vai falar em Basic Norm também. Portanto, se a segunda edição fala em Basic Norm como norma fundamental, e a primeira edição fala em Basic Norm como norma fundamental, a norma fundamental está presente nas duas edições, ok? E ela, eu já adianto, a norma fundamental de Hans Kelsen nada tem a ver com justiça. Afaste isso, que aliás é o que Kelsen faz a obra inteira, eu já começo adiantando aqui, vamos entrando já no livro. Não tem essa questão da norma fundamental, eu espero que tenha ficado bem clara, porque eu já ouvi gente falando, e gente razoavelmente bem formada, falando que a norma fundamental apareceu só na segunda edição. Então eu preciso deixar isso bem claro, porque eu fui atrás, porque não tem em português, eu não encontrei em português. Deixar isso bem claro, a norma fundamental aparece na primeira e na segunda edição, desculpa a encheção de saco da repetição, mas ela aparece na primeira e na segunda edição, e a norma fundamental da teoria pura do direito nada tem a ver com o conceito de justiça, e a norma fundamental ela não quer evitar um novo genocídio ou uma nova limpeza étnica. A norma fundamental não tem a ver com isso. Ok? Deixar isso bem claro. Eu tinha falado no outro vídeo que tinha uma herança em Kant e eu continuo frisando isso aqui. Eu vou explicar, eu vou falar de Kant mais detalhadamente na aula da norma fundamental. Aqui nessa primeira aula eu não vou entrar em detalhes sobre isso. Vamos lá. Falamos então um pouquinho sobre a vida do Hans Kelsen e falamos também da questão da norma fundamental, que eu já adianto aqui, acho que eu fui bem claro nas minhas palavras, não há muita margem para dúvida do que eu falei. Vamos falar agora, vou pegar um trecho aqui do Hans Kelsen, como eu já tinha dito na introdução dos 15 minutos, eu vou só falar aqui mais um pouco, quando ele diz que só a investigação livre garante o progresso da técnica.
duas palavras-chave, só para você lembrar, não sei se você assistiu a aula introdutória ou não, quando o Kelsen fala só a investigação livre garante o progresso da técnica, duas palavras-chave na frase. A primeira, livre, e a segunda, progresso. Explico por quê. Primeira coisa, livre. Kelsen quer afastar a influência das outras ciências, da ciência do direito, da ciência jurídica. Então ele não quer opiniões da sociologia, da filosofia, nem da política ou de qualquer outra ciência sobre o direito, sobre o que é o direito. Quem trata isso é a ciência do direito. E o Kelsen ele quer provar por A mais B que existe uma ciência do direito que não é influenciada nem pela política, nem pela filosofia, nem pela sociologia, nem por nada. Nem pela psicologia, pelo que você quiser. Não é influenciada. Ele tentou provar isso. Hoje existem diversas discussões, que isso é impossível, que isso não seria, tal. Não interessa. O que interessa pra gente é o que o Hans Kelsen estava pensando. É o que ele queria. Inclusive essa frase, quando a gente fala só investigação livre, já remonta o quê? Ao próprio título do livro. Qual o título? Teoria pura do direito. Purificação em relação a quê? A todas as outras ciências. Essa frase do Hans Kelsen, quando ele fala só a investigação livre garante o progresso da técnica, esse primeiro pedaço já fala dessa liberdade. Liberdade em relação à influência das outras ciências. Agora, por que o progresso é importante nessa frase também? Porque isso mostra, deixa bem claro que ele tem uma herança, ele sofreu uma influência do positivismo, de Augusto Comte, que falava em progresso. Antes mesmo do Comte, eu faço questão aqui de te dar mais uma referência, um senhor chamado Nicolas de Condorcet, que escreveu um livro chamado Esboço de um quadro histórico dos progressos do espírito humano. E ele fala em progressos do espírito humano. Augusto Comte leu esse livro. E qual que é a ideia aqui? Que o ser humano anda para frente. Que você tem uma linearidade no pensamento, e que nós crescemos sempre, que a técnica vai aumentando e que a gente vai crescendo. Quando Augusto Comte fala em estado teológico, metafísico e positivo, dá uma ideia do quê? De que um supera o outro, e era isso que Comte queria. Ele tentou ele tentou botar ordem no mundo, fazendo o quê? Para todo mundo chegar no estado positivo. Dei o exemplo na aulinha introdutória também, transformar o sacerdote, o militar, no cientista e no industrial, quer dizer, uma sociedade racional, voltada para a técnica, a sociedade tecnicista, extremamente preocupada com o progresso da humanidade. Então, teoria pura do direito também, acho que fica claro aqui porque que é teoria pura do direito. Agora vamos falar um pouquinho em ciência social e ciência natural. Ciência social, entendam aqui, ciência que diz respeito à sociedade. Ciência social, ciência da sociedade. Sociedade esta habitada por homens. É a sociedade dos homens, ciência social. E ciência natural, ciência da natureza. Por que o direito não pode ser considerado uma ciência natural, ciência da natureza? Vou explicar. Num primeiro momento, a gente pode falar, como bem coloco, inclusive, faço referência aqui ao professor Clóvis de Barros Filho, que no início de uma grande aula que ele fez, chamada O que é Política, ele começa falando no princípio da necessidade, ou inexorabilidade, e princípio da contingência. E por que eu digo isso? Por que ele falou isso e eu começo aqui já usando essa distinção? O Kelsen tem uma frase, logo no começo do livro, quando ele propõe essa discussão, se o direito é uma ciência social ou uma ciência natural, quando ele propõe esse dualismo, essa disputa do que seria o direito, ele fala que as normas jurídicas, elas regulam a conduta humana. Por mais que uma norma diga lá, olha, eu dei o exemplo na aula introdutória, eu nem lembro o que eu falei, acho que eu falei do cavalo. O cavalo que não adianta você mandar ele não sair e tal,
Vou dar outro exemplo. Eu falei de animais, mas a gente pode falar aqui no metal, que é um exemplo bem interessante. Se você aquece o metal, o que acontece? Ele dilata. Adianta se você escrever uma norma. Adianta você escrever uma norma falando, olha, metal, ou metal, se eu aquecer você, você não vai dilatar. Adianta você fazer isso? O metal vai se comportar de outra maneira? Não vai. Então é por isso que na natureza as coisas são do único jeito que poderiam ser, enquanto na sociedade isso não ocorre. Com os homens isso ocorre diferente. A grande frase, aquilo que é, mas poderia não ser. Tudo poderia ser diferente. Então a conduta do homem ela é imprevisível. Por mais que você tente prever uma conduta humana, você pode ter uma margem de acerto muito alta. A sociologia tenta prever comportamento, a psicologia também trabalha com isso. Agora, essas ciências, elas só têm graça porque é impossível acertar 100%. Elas só fazem sentido porque você não consegue acertar tudo. Você não pode falar, olha, se você falar isso para uma pessoa, ela vai reagir de tal maneira. Se você fizer isso, a pessoa reage assim. Não. Então, na natureza ocorre tudo daquele jeito. O metal lá, você aquece o metal, ele dilata. Agora, e na natureza? Se você dá um soco na cara do indivíduo, tem um que vai revidar, o outro que vai sair correndo, o outro que vai chorar, o outro que vai... Tem inúmeras, claro, tem um rol de situações, entre aspas, esperadas. Mas podem acontecer inúmeras coisas. E nada disso é previsível. Então o direito é uma ciência social a partir do momento que a conduta do homem é imprevisível. E o direito ele tenta fazer o quê? Normatizar essas condutas. Com o que ele acha melhor nessa sociedade. Em um certo sentido, o juízo de valor que a gente vai falar ainda nesse vídeo aqui. Nós vamos terminar esse vídeo falando em juízo de realidade. Eu falei que o conteúdo dessa aula aqui é exatamente o mesmo da aula que eu tinha feito antes, só fiz essa mudança na introdução. Vamos lá. Vou tomar uma aguinha aqui, porque tá um calor desgraçado. Eu comprei essa caneta aqui, agora que eu tô vendo aqui, mas dá para enxergar. Não, dá para enxergar sim. É que a linha dela é mais fina do que uma outra que eu tinha que acabou secando. Eu deixei ela aberta e eu não sabia que podia deixar aberta, quer dizer, uma besta com uma caneta. Acontece isso. Vamos lá, ciência social, então já vimos que o direito é uma ciência social. Agora, isso a gente vai, eu falo aqui, já adianto, que isso no primeiro momento, só para a gente começar a ideia aqui de distinção entre o direito e a natureza. Para afastar mesmo o direito em face da natureza, a gente vai entrar em mais detalhes em outro vídeo. Eu já adianto que, como isso aqui é uma revisão, já tem algumas aulas minhas que já estão disponíveis e eu não me lembro qual é exatamente a aula. Eu acho que é a aula 4, quando eu fiz a distinção entre norma jurídica e proposição jurídica. Tem mais detalhadamente como afastar o direito em relação à natureza. A gente fala um pouco em imputabilidade e finitude da consequência. É que o juízo hipotético da natureza... Bom, tá na outra aula, você dá uma olhada lá depois. Termina de assistir essa aqui, depois... Sei lá, tá? Vamos lá. E esses homens, por sua vez, esses homens que agem de maneiras... das mais diversas maneiras possíveis, eles exercem atos, e esses atos muitas vezes geram fatos, acontecimentos. E esses acontecimentos muitas vezes criam, alteram ou extinguem direitos. E o que acontece quando um acontecimento cria, altera ou extingue direitos? Você tem um fato jurídico. É um fato jurídico, é um fato que interfere no âmbito do direito. É um fato jurídico. Qual é a proposta do Kelsen? Análise do fato jurídico. Vou virar para cá. Fato jurídico. Você tem o fato jurídico analisado sob o prisma objetivo e subjetivo. Já vou explicar.
O fato jurídico, por exemplo, a morte de alguém. Alguém morreu. Vamos supor que alguém tenha... pensar só que alguém morreu mesmo. Mas vamos um pouco mais além. Vamos supor que o PCC tenha condenado um dos seus membros à morte. Eu já vi alguns vídeos no YouTube, tem disponível, de ligações, uma espécie de tribunal, um tribunal, inclusive o que eu assisti, era um tribunal por telefones. Um indivíduo falava com o outro e perguntava, pô, mas como é que aconteceu isso? Ah, então foi dessa maneira. Ele falava com o irmão da vítima lá. Eles têm um tribunal lá que eles decidem o que eles vão fazer, eles fazem a própria justiça, entre aspas. Bom, a partir do momento que o PCC condena um membro à morte e mata esse membro, ele mata o indivíduo, como que o direito observa essa morte? Como um homicídio. Por quê? Porque o PCC é uma organização criminosa. Por ser uma organização criminosa, não é uma organização legalmente constituída. Se é uma organização criminosa, está fora da lei. Como que o PCC enxerga a condenação à morte? Como a condenação à morte. O PCC olha para a morte daquele indivíduo e fala assim, condenamos o sujeito à morte. Agora, e o direito? O que ele olha? O que ele vê ali? Ele vê um homicídio. Por quê? Porque a origem dessa morte é ilegal. A origem da morte é ilegal. Então, fato jurídico, prisma objetivo, subjetivo. Só que esse prisma objetivo, ele sai de um lugar. Ele sai de onde? Da norma. Sai da norma. Então a norma, o que a gente pode concluir disso aqui? Que a norma ela funciona como um esquema interpretativo dos fatos ocorridos na sociedade. O sujeito morreu, você vai lá, olha o cara, não tá mais pulsando aqui, e ferrou, não tá mais respirando, tal, morreu, tem laudo médico, morreu, tá bom. Morte de alguém. Alguém causou essa morte? O direito vai falar, sim, causou, olha, o sistema judiciário, dá uma olhada aí, ó, quem causou essa morte foi um grupo aí que chama PCC. Ah, muito bem. E por que o PCC? Porque o PCC tem um estatuto lá que eles têm o próprio estatuto, um pequeno guia de como ser uma organização criminosa ideal. Faça sua própria justiça. E o direito, ele olha para isso e vê o quê? Um homicídio, enquanto o PCC vê uma condenação à morte. Só que o direito enxerga essa morte como um homicídio a partir da norma. O direito enxerga isso como um homicídio a partir da norma. Então a norma, ela é, entre outras coisas, um esquema interpretativo dos fatos ocorridos dentro da sociedade. O que acontece, você vê o fato. Aí é como se você pegasse a legislação e ficasse procurando lá, achei aqui, pô, olha só, esse caso aqui se encaixa, poxa, isso aqui aconteceu, aconteceu, então nós estamos trabalhando com o artigo XYZ, beleza? Então a norma funciona como um esquema interpretativo. Agora, a norma, por sua vez, vamos analisar um pouco a estrutura lógica da norma. A vontade, primeiro que precisa ficar claro, apesar da ciência do direito não se interessar pela motivação do legislador, ou seja, qual foi o motivo que levou um determinado legislador a prever determinada lei, com determinada sanção, assim, assado, qual foi o objetivo do legislador, assim, o motivo que levou ele a fazer isso não interessa para a ciência do direito. Porém, agora a gente vai falar um pouco em estrutura lógica da norma, o que é uma norma jurídica logicamente falando. Você tem de um lado aqui o ser, já vou explicar por quê. E aqui o dever ser. O dever ser é a norma. Eu já adianto que o dever ser é a norma. E já adianto também que o ser
é a vontade do legislador. Dever ser é a norma e o ser é a vontade do legislador. Por que a vontade dele é um ser? Porque independe de qualquer outra coisa. Simplesmente ele quis daquele jeito. E acabou. Não tem o que discutir. Eu posso ficar aqui querendo 1000 coisas. Eu posso falar, eu quero um Porsche, eu quero um avião, eu quero comprar mais livros, eu quero inúmeras coisas. E o meu querer independe de qualquer outra coisa. Simplesmente ele é. A vontade do legislador, que por sua vez será transformada num dever ser. Será transformada num dever ser. Lembrando que a norma, ela tenta criar o quê? Parâmetros de conduta. O que é bom e o que é ruim dentro de determinada sociedade. Agora, em outras palavras, você tem isso aqui, ó. É esse esquema aqui, ó. A quer que B faça X. Primeira parte, o que é isso aqui? É a vontade de alguém. Do nosso caso aqui é do legislador, nesse exemplo aqui. B faça X. Quem é o B? O destinatário da norma. O destinatário da norma é esse B aqui. Quando a gente tem no artigo 121 do Código Penal dizendo matar pena de 6 a 20 anos, o que o legislador quer? Ele quer que você não mate, ele não quer que você mate, não é para você matar ninguém, viu? Ó, vale para todo mundo? Vale. Vale para todo mundo. Não mate ninguém. Então esse B aqui quem é? O destinatário. Ok? É esse dever ser, é aquilo que deve ser. Como que deve ser na ótica do legislador? Ninguém matando ninguém. Ninguém matando ninguém. É assim que deve ser. É interessante notar, faço aqui um pequeno círculo, ou um mexicano visto de cima, que o dever ser, ele é, em um certo sentido, maior do que o ser. Por quê? Porque aquilo que é, não, simplesmente não deve ser. Já é. E aquilo que deve ser, pode ou não ser. Só para ficar isso, para não pular, para você ter uma noção de que a gente trabalha com o dever ser, e o dever ser não necessariamente é. Em outras palavras, quando o legislador diz para você não matar, não necessariamente não ocorrerão homicídios na sociedade. Quando o legislador fala dirija sóbrio, não necessariamente todos na sociedade dirigirão sóbrios. Quando o legislador fala para você que você não pode fumar em lugar fechado, não necessariamente todos obedecerão essa regra de que não pode fumar em local fechado, que é público. É aquilo que deve ser, diferentemente daquilo que é. Beleza? Dever ser. Agora, vamos... Olha, quanto à lousa aqui que eu estou escrevendo e apagando, você pode pausar o vídeo, voltar, assistir quantas vezes quiser. Não é... Isso aqui... Acontece que eu não tenho... Eu já falei isso em outros vídeos, eu não sei quem é você que está me assistindo, mas eu também, por outro lado, eu não posso... Eu não consigo dialogar com você. Isso aqui não é um evento ao vivo, como o YouTube chama de eventos ao vivo. Isso aqui não é um evento ao vivo. Então, você não pode perguntar agora, nesse momento, para mim. Claro, você pode me mandar uma mensagem ou deixar um comentário. Se não quiser deixar um comentário, pode mandar uma mensagem, que a mensagem não aparece seu nome, mas pode deixar um comentário, ou também não pode não mandar dúvida nenhuma, pode ter entendido tudo, ou queira apenas complementar. É que eu simplesmente não sei quem é você. Bom, então, não interessa isso agora, vamos continuar aqui. Esse enunciado, um enunciado do dever ser, como a gente viu, falando, você tem lá de um lado o sujeitinho A quer que B faça X. Em outras palavras, A quer que B haja de determinada maneira. A quer que B tome determinada conduta de acordo com a vontade de A. Esse dever ser, esse
essa segunda parte aqui que a gente viu na estrutura lógica da norma, ele é objetivo ou subjetivo? Aqui a gente vai ver como que a norma, a partir desse momento aqui, para fechar o vídeo, você vai entender como que a norma, ela é, por que fala que a norma é objetiva na visão de Hans Kelsen? Lembrando aqui que eu estou em teoria pura do direito. Lembrando aqui que eu estou falando em teoria pura do direito, estou falando opinião de Hans Kelsen. Vamos agora então analisar passo a passo como que a norma, em outras palavras, um enunciado do dever ser, como que uma norma, um enunciado do dever ser, como que ela atinge, como que ela se torna dotada de objetividade. Vamos explicar isso melhor? Vamos lá. Um dever ser aqui, um dever ser, o exemplo que eu tinha até feito no outro vídeo. Você tem Joãozinho quer que Mariazinha leve cerveja para ele. Isso aqui pode parecer imbecil, mas é aplicável, por incrível que pareça, em qualquer norma. O legislador quer que você dirija sóbrio. O legislador quer que você não fume em locais fechados. Joãozinho quer que Mariazinha leve cerveja para ele. Eu não sei se você já percebeu, mas aqui é o ser, que é o querer do Joãozinho, e Mariazinha leve cerveja para ele. Aqui a gente está no dever ser. Pode ser que Mariazinha leve a cerveja para ele, pode ser que não. O Joãozinho quer, mas pode ser que ela leve, pode ser que não. Não estamos nem falando ainda de sanção e princípio retributivo, hein? Estamos só analisando aqui a estrutura lógica da norma. Já vamos falar um pouquinho de sanção. Joãozinho quer que a Mariazinha leve cerveja para ele. Isso é subjetivo. Por quê? Porque é a vontade do Joãozinho. Aí você pensa, poxa, mas a vontade, o legislador também é um ser humano. O legislador também é um Joãozinho. E por que a vontade dele, ela será dotada de objetividade? Se você tem um dever ser da mesma maneira, por quê? Vamos ver os passos para a gente chegar lá. Joãozinho quer que Mariazinha leve cerveja para ele. Aqui é o quê? Subjetivo. Agora você tem, por outro lado, uma lei. Pois é, nesse lugar aqui que a gente inventou agora, você vai ter uma lei dizendo... Lembrando que uma lei que diz alguma coisa é porque o legislador quis alguma coisa. Então, atrás desse... A lei diz que, a lei prevê que, você tem o legislador quis que. Lei diz que Mariazinha deve levar cerveja para ele. E agora? Tá na lei? Tá na lei que a Mariazinha deve levar a cerveja para o Joãozinho? Tá na lei que eu não posso fumar em lugar fechado? Isso basta para esse dever ser se tornar objetivo? Não. Estar na lei não é o suficiente para que o enunciado do dever ser, ou seja, uma norma, seja dotada de objetividade. No primeiro ponto aqui, então, a gente está falando que se a lei diz que alguma coisa, você tem o quê? Positivação. Você tem a positivação. Agora, aqui, ó, agora, aqui não ia dar para escrever aqui embaixo. Terceiro passo. Mariazinha sabe que a lei diz que ela deve levar a cerveja para o Joãozinho. Agora a gente está falando aqui de um dever ser objetivo. Em outras palavras, eu quis dar o exemplo porque eu acho bom. Agora, são dois requisitos para a gente... Esses dois requisitos são iniciais. A obra do Kelsen é absurdamente densa e extensa. Esses dois requisitos aqui você tem: um, positivação, e dois, vínculo. Vínculo entre quem? Entre a norma e o seu destinatário. Vínculo entre a norma e o destinatário. A partir do momento que você tem vínculo e positivação,
você está praticamente falando de um dever ser objetivo. E eu digo aqui praticamente porque a única coisa que vai faltar aqui é a norma fundamental, que a gente vai trabalhar especificamente sobre ela num outro vídeo. Mas o que você precisa saber é que para o dever ser normativo, por que a gente fala que existe uma objetividade, por que o Kelsen fala em objetividade na norma jurídica? Porque ela está positivada e porque existe um vínculo. Se você, o vínculo que eu me refiro aqui é o seguinte: as pessoas sabem, os destinatários da lei, eles sabem o que está na lei. Não é que você decorou a legislação inteira, porque isso é impossível. Eu não vou dizer que é impossível, porque vai que aparece alguém que decora um monte de coisa e consegue decorar a legislação inteira. Mas você teria que ficar, além de decorando tudo que já foi publicado, você teria que ficar fazendo o quê? Uma coisa extremamente divertida que eu recomendo fortemente. É uma das melhores programações do mundo. Ler o Diário Oficial da União. Você lê o Diário Oficial da União todos os dias, eu tenho certeza, você sendo aluno de direito que é, ou não também, eu tenho certeza que você lê o Diário Oficial da União todos os dias. Por quê? Porque existe o vínculo entre a norma e o destinatário. Todo mundo sabe de tudo ao mesmo tempo. É claro que a maioria não lê o Diário Oficial da União todos os dias. Então, olha o que o ordenamento jurídico brasileiro, por exemplo, olha o que ele fez. Artigo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, da LINDB. Artigo 3º da LINDB. Depois você procura no Google. O que está escrito lá? Todos devem observância à lei. Não há... Ninguém pode alegar desconhecimento da lei. Ah, eu não sabia que não podia fumar aqui. Ah, eu não sabia que eu não podia matar. Eu não sabia que eu não poderia tomar 1,5 litro de vodka e pegar meu carro. Eu não sabia que assim por diante. E assim por diante. Você não pode. Então, o que o ordenamento jurídico fez? Ele simplesmente tem uma lei dizendo que ninguém pode se esquivar da lei, ninguém pode alegar desconhecimento da lei. Pronto, com essa norma ele, entre aspas, resolveu todo o problema desse vínculo existente entre a norma e o destinatário, adotando, na visão de Kelsen, todo dever ser de objetividade. Tem ainda a questão da norma fundamental, mas é isso aqui no primeiro momento, para o primeiro contato que você está tendo, ou não, às vezes você já era um especialista em Hans Kelsen, você está assistindo isso aqui só para dar risada. Num primeiro momento você realmente isso aqui já tá bom, a gente vai falar de norma fundamental em outro vídeo, tá? Bom, agora que a gente entendeu porque é que um dever ser... Então, saco, essa luz fica caindo. Esse dever ser, então, ele será objetivo a partir do momento em que, primeiro, positivado, segundo, existe um vínculo entre o destinatário e a norma. Vínculo este que, como no caso do ordenamento jurídico brasileiro, ele já é pressuposto pelo artigo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Beleza. Agora vamos falar um pouquinho da validade da norma, validade e eficácia, e Kelsen propõe a distinção. Hoje parece, às vezes eu acho que as pessoas leem as obras de 1000 anos atrás, ou mesmo 20, 30 anos atrás, e falam assim, ah, mas isso aqui é óbvio. Eu já adianto que nada é óbvio. A gente acha que é óbvio porque muita gente estudou para falar o que falou e fazer com que a gente acreditasse que determinada coisa é óbvia. Você fala, ah, matar é proibido. Ah, é óbvio que matar é proibido. Não, não é óbvio. Eu garanto para você que não é óbvio. E aqui quando o Kelsen fala em validade e eficácia, hoje pode parecer óbvio, mas não é não. Não é não. Vamos ver os critérios que o Kelsen propõe para validade. Ele propõe 4 critérios. Vou escrever aqui validade. Escrever os 4 critérios, e aí a gente pode falar um pouquinho. O primeiro deles é tempo, já vou explicar, tá? Tempo, espaço, pessoa e matéria. Matéria mesmo. Em outras palavras, validade temporal, espacial, pessoal e material. Validade
temporal. A lei precisa viger num determinado tempo, por um determinado período. Período este que será definido pelo próprio ordenamento jurídico. Exemplo, no Brasil, você tem a publicação da lei no Diário Oficial da União, vacatio legis, a lei vale a partir da data X, a lei vale a partir da data Y. Então, quando você fala em tempo, não necessariamente a gente está trabalhando com um período restrito aqui. Não estamos falando nem de lei excepcional ou temporária, como tem também, no caso do Código Penal. Não entendam aqui a validade atrelada ao tempo, falando assim, não, toda norma ela tem que prever uma durabilidade de 20, 30, 50 anos. Não, em tese, aqui no ordenamento jurídico brasileiro, a partir do momento que uma lei é publicada, ela vale, se não, salvo disposição em contrário. Ela irá viger por um tempo indeterminado. Revogação, aí são outros 500. O que o Kelsen está dizendo aqui é o seguinte, olha, para a lei ser válida, precisa estar escrito em algum lugar dessa lei qual é o tempo dela. Se ela vai viger a partir de hoje, a partir de amanhã, se ela vale por um determinado período. É só isso. Ele pede aqui, ele fala, olha, põe aí uma data, põe alguma coisa, porque senão não vai ser válida. Precisa deixar isso bem claro. Segundo critério de validade, espaço, validade espacial. A lei valerá num determinado território. A lei do Diário Oficial da União do Brasil vale aonde? No Brasil. Ela vale aqui no Brasil. Tem exceções, tem, de fato. Nossa, o princípio da extraterritorialidade no Código Penal brasileiro, que se estende ao presidente da República, que caso ele esteja dentro de uma aeronave pública brasileira sobrevoando as ilhas, as Filipinas, tá bom, tem as suas exceções, mas a regra, qual é? Regra, vale num determinado território, vale num determinado espaço. Você faz a lei e fala, esta lei vale em todo o território brasileiro. Joia, é isso que o Kelsen quer aqui. Quando ele fala espaço, ele quer restringir espacialmente a aplicação de uma determinada lei. Validade pessoal. Por que ele fala em pessoa? É simplesmente restrição do destinatário da lei. A lei publicada no Diário Oficial da União atinge, em geral, em regra, aqueles que estão no território brasileiro. Ou não. Ou a lei que é publicada, publicada uma lei no Diário Oficial da União, que diz respeito, por exemplo, aos deficientes físicos. Então, a lei destinatária da lei qual é? Deficiente físico. Sai uma lei sobre... pensar outro exemplo aqui, sobre motoristas, sobre taxistas, pronto. Sobre os taxistas. A lei é dirigida a quem? Aos taxistas. Em um certo sentido, ela diz respeito a todos, porque a partir do momento que você diz que um taxista pode fazer X, toda a sociedade deve observar o direito do taxista de fazer X. Mas, sem complicar muito aqui, validade pessoal é simplesmente você ter um grupo de pessoas que é destinatário daquela norma. Pode ser todo mundo em território brasileiro, menos os diplomatas, ou todo mundo... Você tem a lei, é simplesmente você colocar a quem se destina essa lei. E aqui a validade material, que diz respeito à matéria, aqui o Kelsen dá um gostinho do que posteriormente chamaram de pirâmide de Kelsen, que ele chama de escalonamento de normas escalonadas, a matéria de determinada norma. Por exemplo, caberia a uma Constituição estadual versar sobre ogivas nucleares? Não. Lei orgânica de município. Existe uma competência para determinadas normas dentro do sistema jurídico, dentro do ordenamento jurídico como um todo. E essa matéria aqui, você percebe que determinada lei não poderá versar sobre X, Y ou Z. Então, o Kelsen ele fala que essas normas inferiores, superiores, de qualquer forma, a norma deve observar, assim, para ela ser válida, ela deve estar de acordo com a matéria que diz respeito a ela mesma. Então, você tem lá a Constituição Estadual. Os estados no Brasil têm uma Constituição.
os municípios, você tem a lei orgânica. E você tem uma competência, você tem uma competência de caráter residual. O pessoal fala, ok, uma competência de caráter residual, mas tem matéria. E, como eu disse, repito, a Constituição Estadual não irá, não versará sobre bombas atômicas no Brasil. Beleza? Esses são os 4 critérios. Agora, por que isso aqui é diferente de eficácia? Porque nem tudo no plano abstrato é fático. Em outras palavras, quando o legislador diz para você não matar, é um exemplo. Não, vou dar outro exemplo. Vou pensar uma lei que proíbe, acho que tem essa lei, que é proibido andar de charrete na Avenida Paulista. Tudo bem, você tem a proibição do uso da charrete na Avenida Paulista. Agora eu te pergunto, até que ponto essa lei será eficaz se ninguém anda de charrete na Avenida Paulista? Ou uma outra lei, proibida a circulação de alienígenas no pátio do colégio, centro de São Paulo. É proibida a circulação de alienígenas no pátio do colégio. Sim, ok, mas algum alienígena já passou pelo pátio do colégio que fizeram... Pode ter uma lei assim? Pode, mas ter uma lei assim. Agora, qual que é a eficácia dessa lei? Em um certo sentido é 100%, porque não passa um alienígena no pátio do colégio. E o Kelsen, inclusive, ele fala que quando essa eficácia ela atinge o grau máximo, a eficácia se transforma em observância da lei. Em outras palavras, quando você tem uma lei falando que não poderão os alienígenas circular no pátio do colégio, se torna um pouco ridículo. Eu estou considerando aqui que não tem alienígena que vai ficar andando no pátio do colégio. Então, se nenhum alienígena anda no pátio do colégio, a eficácia se reduz à observância. Agora, isso em outras normas, é claro que vai ser um pouco diferente. Exemplo, não matar. Se ninguém mata ninguém, essa norma de eficaz, ela se reduz a apenas observância. A eficácia dela se reduz à observância. Relação, acho que entre validade e eficácia e observância, acredito que tenha ficado clara. Qualquer dúvida, eu já disse, você pode escrever um comentário, mandar mensagem, o que você quiser. Me achar de alguma maneira. Felipe Prado 39 gmail.com, meu e-mail. Tem aí também, porque se você deixa um comentário eu recebo um e-mail. Essas normas possuem uma regulamentação positiva ou negativa, de acordo com o Kelsen. O que é uma regulamentação positiva? Uma norma que diz respeito a uma ação. É um agir, determinada conduta de agir positiva que é proibida ou permitida. E a regulamentação negativa da norma é quando você tem o não fazer, ou seja, o omitir determinada conduta como aquilo prescrito. Exemplo de regulamentação positiva, matar alguém. Você dá um tiro na pessoa, de fato, você pegou a arma, você que tudo mais, você que pôs o projétil dentro, pegou a arma, deu tiro na pessoa, uma regulamentação positiva, é um ato de matar o outro. Regulamentação negativa, 135 do Código Penal, omissão de socorro. Fazer ou não fazer exercer ou não determinada conduta. Agora vamos falar um pouquinho de sanção. A sanção, na visão do Kelsen, isso é importante, hein? Ela pode ser um prêmio ou um castigo. Pode ser um prêmio ou um castigo. Em outras palavras, pagar o IPVA à vista e ganhar um desconto de 5% é um prêmio, é uma sanção. Quando você realmente, quando o princípio retributivo da norma não envolve um castigo,
envolve um prêmio, como um desconto no IPVA. Você está trabalhando com sanção também. Sanção pode ser prêmio ou castigo. Aí o Kelsen, o único detalhe que ele fala, que é bem interessante, é que o castigo sempre será mais observado. Normalmente o castigo é mais observado do que o prêmio. Quer ver um exemplo? Atual. Água na cidade de São Paulo. Começou o problema da falta de água. O senhor governador, o que fez? Colocou um desconto progressivo na conta. Então você tinha, se você usasse 10% a menos, aí tinha a referência era o ano anterior, sei lá como é que fazia essa referência, mas se você era a média do ano anterior, salvo engano. Como é que eles faziam isso? Se você utilizasse 10% a menos da média do ano anterior, você ganhava 10% de desconto na sua conta. Se você usasse 20% abaixo da média do ano anterior, você ganhava 20% de desconto na sua conta e 30% a mesma regra, e até 30%. Fechamos 2014 com problema de água. O que aconteceu? Agora mudou a regra. Ao invés de você ganhar um desconto quando você usar menos água, se você usar mais, você paga multa. Pronto, eu tenho certeza que vai funcionar. Certeza. Não adianta dar o desconto. Você põe a multa, o cara obedece. Eu não estou aqui dizendo se essa multa aí da Sabesp é boa ou ruim, hein? Pelo amor, me tira dessa. Eu não estou falando se isso é bom ou se isso é ruim. Eu estou só dizendo que provavelmente vai funcionar melhor. Provavelmente. Como bem observou Hans Kelsen. Hans Kelsen que observa isso. Sanção, que é então esse princípio retributivo. Agora, em virtude desse princípio retributivo da norma, a sanção, que é uma resposta do Estado a um agir, ao exercer determinada conduta, a resposta que o Estado te dá em relação àquilo que você exerceu. Como é que rola isso aqui? Essa norma, em um certo sentido, ela serve... Pedir para você prestar atenção aqui para você não se confundir de jeito nenhum, tá? Norma, valoração de condutas. Termo do Kelsen. Porém, fazer um comentário acerca da obra do Kelsen. Ele afasta, ele tenta afastar, como eu já disse no começo, frisar um pouco mais aqui, qualquer ciência da ciência do direito. Só que, entre outras coisas, ele quer afastar, por exemplo, a justiça do direito. Ele quer analisar como é o direito, não como deve ser o direito. O âmbito do devir, nesse caso, não interessa para o cientista do direito. Como é o direito, independe de justiça. Isso está melhor explicado na aula 5, quando eu falei da... E na aula 2, também, próxima aula, bando de salteadores, eu falo mais sobre essa relação de justiça, mas só para te dar uma prévia aqui, para você não se confundir com isso aqui. Kelsen tenta afastar a noção de justiça, a noção de valor, no sentido do quê? De dizer, ele não quer que ninguém fale se uma norma é boa ou ruim. Quando eu ponho aqui, ninguém não, o cientista do direito. O cientista do direito não vai falar se uma norma é boa ou ruim. Mas quando eu coloco aqui que a norma, quando o Kelsen coloca que a norma serve como valoração de condutas, o que ele está dizendo? Que o ordenamento jurídico, ele observa diversas condutas dos membros que vivem numa determinada sociedade com olhos diferentes para cada conduta. Em outras palavras, a pena de furto não é a mesma que roubo, que não é a mesma que estupro, que não é a mesma que latrocínio e assim por diante. E por outro lado, obedecendo tudo isso, porque você obedece isso, então o direito, ele valora as condutas, ele diz o que é bom, o que é ruim, ele cria parâmetros do que é a boa conduta e do que é a má conduta. No ordenamento jurídico brasileiro, dirigir bêbado é uma má conduta. No ordenamento jurídico brasileiro, fumar em restaurante é uma má conduta. Porém, no ordenamento jurídico russo,
fumar em restaurante não é uma má conduta. No ordenamento jurídico, sei lá, tailandês, eu não sei, não é uma má conduta. Vou pegar o exemplo do cigarro, é interessante porque varia muito. Nós estamos numa fase de transição do cigarro para... Agora é moda encher o saco de fumante. O direito, a norma, ela cria essa valoração de conduta. O Kelsen não está dizendo aqui, pelo amor, não vai entender que o Kelsen está dizendo que a norma é boa ou ruim. Ele está simplesmente dizendo que a norma, ela observará as condutas e vai falar qual que é a boa e qual que é a ruim. A norma não a norma observa a conduta e fala que se é boa ou se é ruim. Não é a norma que é boa ou ruim. Ok? Precisa ficar claro isso, porque o Kelsen, ele odeia essa relação do indivíduo que chega e fala assim, ah não, isso aí não pode estar no ordenamento jurídico porque é injusto. É injusto, não tem... Quer falar injustiça, injustiça, não tem nada a ver. A valoração de conduta aqui é preciso entender que a norma ela vai funcionar como um parâmetro daquilo que é bom e daquilo que é ruim para uma determinada sociedade. Como eu disse, norma, valoração de condutas. Pega aqui exemplo, cigarro, ó. Um cigarro. Você tem um cigarro e aí o que acontece? Aqui no Brasil, fumar em restaurantes é uma má conduta. Em outros países é uma boa conduta. E eu digo que é boa por quê? Porque não está prevista como ruim. Acabou. Se você não tem pena, se você não tem um princípio retributivo, se você não tem uma sanção castigo para uma determinada conduta, ela é boa. Ela é boa. E aqui é o mesmo do cigarro. Acho que isso precisa ficar bem claro. Não é que a norma é boa ou ruim. A norma diz o que é bom ou o que é ruim. É diferente, é diferente. Opa, paguei aqui, mas eu não vou falar mais. Espera aí. O que é preciso pensar isso aí, tá? Que fique claro isso. Que fique claro. Em virtude dessa valoração de conduta, a gente também pode falar que, em um certo sentido, a norma é um juízo de valor. É aqui que a gente vai começar a falar em juízo de realidade para fechar a aula. Falta pouco, segura aí, presta atenção, falta pouco. Juízo de valor. Primeiro, o que é um juízo de valor? É uma opinião que você dá em relação a determinado acontecimento, determinado objeto, X. Primeira observação que o Kelsen faz em relação a juízo de valor. Um juízo de valor nunca é imediato. Ou seja, Kelsen rejeita a ideia de um juízo de valor imediatista. Em outras palavras, se eu comer uma torta de frango e disser essa torta de frango é boa imediatamente após degustá-la, isso não será um juízo de valor. Isso não será o juízo de valor. O que é o juízo de valor? Eu analisar a torta, comparar com a torta do restaurante X, comparar com a torta do restaurante Y e falar, ah não, esta torta ela é assim, desse jeito, ela é boa, por quê? Porque comparada à torta de frango do restaurante X, ela tem mais azeitonas e, ao meu ver, ter mais azeitonas na torta de frango é uma qualidade. Isso é um juízo de valor. O juízo de valor ele é dado depois de raciocinar. O Kelsen pensa nessa ideia de raciocínio do homem para depois emitir um juízo de valor. Agora, a norma. A norma, eu já adianto, consiste num juízo de valor objetivo. Eu vou escrever isso aqui. Vou escrever de novo lá em cima, porque senão que a lousa não ajuda muito. Isso aqui não, de fato, eu comprei, acho que quebra um galho, mas não ajuda tanto. Juízo de valor objetivo. Juízo de valor objetivo. De onde vem esse juízo de valor objetivo? Da norma. Agora, o juízo de valor subjetivo de onde vem? De mim aqui, ó. O que eu acho? Eu acho esse livro aqui muito legal. Por que você acha muito legal?
Ah, porque a tradução dele foi feita por um cara que é muito conceituado, porque eu gosto muito do autor desse livro, porque eu acho a encadernação desse livro bonita, e assim por diante. Os homens podem emitir juízos de valor. Eles podem. Depois de um raciocínio, de uma comparação, de um parâmetro, de uma referência. Agora, o juízo de valor objetivo, ou seja, aquele que independe da interpretação, não mate. Por quê? Porque senão, se você matar alguém, a pena é de 6 a 20. Regra geral, hein? Não estou falando aqui que alguém sempre vai querer, mas e se for em legítima defesa? Sim, mas é exceção legítima defesa. Autotutela é exceção no ordenamento jurídico. Mas e se ele matar em estrito cumprimento do dever legal? Também é exceção. É exceção, estou falando de regra aqui, por favor. O juízo de valor objetivo, ele vem de onde? Da norma. E o que é que o Kelsen, ele dá um nome para isso aqui. E ele dá um nome disso aqui, que é o juízo, eu estou escrevendo aqui embaixo porque eu vou colocar outra coisa. Juízo de realidade. Juízo de realidade. Um juízo de realidade é um juízo de valor objetivo que, por sua vez, sai de onde? Ele é emanado da norma. Vem na norma. Qualquer norma? Não. Não é qualquer norma. O juízo de valor objetivo sai da norma objetivamente válida. O que é um juízo de realidade? De onde vem esse juízo de realidade? Ele sai, é o nome que o Kelsen dá para um juízo de valor objetivo. E de onde sai o juízo de valor objetivo? De uma norma objetivamente válida. Pequena revisão. Norma, o que é? Dever ser. Objetividade na norma. 2 requisitos. Positivação é vínculo existente entre a norma e o seu destinatário. E validade é aqueles 4 critérios. O tempo, o espaço, a matéria e a pessoa a quem se destina a norma. Asterisco aqui para objetivamente válido, norma fundamental. Norma fundamental que a gente vai ver numa próxima oportunidade. Eu espero que você tenha entendido, tenha tido uma pequena noção aqui com essa primeira aulinha sobre Hans Kelsen. Espero que tenha gostado. Peço inclusive que, se você assistiu até aqui, imagino que esteja gostando do conteúdo. Avisa para outra pessoa que tinha assistido a primeira aula, ou também não interessa se você tinha assistido a primeira aula que eu fiz, ou assistiu só essa segunda edição da primeira aula. Eu estou usando essa analogia porque eu realmente achei legal. Se o Hans Kelsen fez uma segunda edição da Teoria Pura do Direito, por que eu não posso fazer a segunda edição da minha aulinha aqui? E eu peço que avise a outra pessoa, fala assim, o cara lá, aquele maluco lá, ele fez uma segunda edição da aula dele, acho que ficou melhor, ou não, acho que ficou um lixo, que esse cara fala não presta pra nada, mas só avisa ele, porque pode ser que ele goste do lixo, você não gosta, então só dá um toque aí. E eu falo isso porque o outro vídeo, em menos de um mês, atingiu mais de 400 visualizações, eu fiquei muito feliz. Mas por um lado também fiquei um pouco preocupado, porque achei que faltaram alguns aspectos que eu coloquei aqui agora, principalmente aquele começo, que eu estava extremamente preocupado em relação à biografia do Hans Kelsen. Eu sei que é uma coisa um pouco irrelevante, mas a outra informação também era da norma fundamental, que eu fui caçar isso aqui. Eu fui atrás, viu? Eu fui atrás mesmo. Essa parte aqui da norma fundamental, que eu fui achar a publicação de Oxford e de Berkeley, eu achei bem legal. Então a gente entendeu que a norma fundamental ela está tanto na primeira como na segunda edição, e a norma fundamental independe de justiça. A gente também viu, num primeiro momento, por que o direito é uma ciência social e não uma ciência da natureza. Depois vamos trabalhar isso melhor quando eu falar em norma e proposição jurídica. Vimos também a estrutura lógica da norma, dever ser. Falamos também sobre os requisitos para a objetividade da norma, que num primeiro momento serão o quê? Positivação e vínculo entre destinatário e lei.
Falamos também sobre validade, eficácia e observância. Falamos em sanção como prêmio e castigo, princípio retributivo da norma. Normas que são juízos de valor objetivo, juízo de valor objetivo que sai de onde? Da norma objetivamente válida. Lembrando, a norma é um dever ser, ela é objetiva por causa da positivação e do vínculo, e ela é válida por causa daqueles 4 critérios. Preenchidos os 4 requisitos, ela é válida. E aí, depois a gente vai ver um pouquinho mais detalhadamente norma fundamental, mas eu já adianto que isso aqui, pegando isso aqui, já é um grande passo que a gente dá para seguir na análise da obra do Hans Kelsen. Ok? Muitíssimo obrigado pela atenção, você que assistiu o vídeo até aqui. Espero que tenha gostado da aula, assista os outros vídeos e eu peço que, se gostou ou não gostou, deixe um comentário ou mande uma mensagem falando alguma coisa, só para eu ter um feedback de você que está aí me assistindo. Muitíssimo obrigado pela atenção e até a próxima. Agora eu estou um pouco neurótico para ver se eu não esqueci nada mesmo, mas eu acredito que não. Acredito que não. Tchau, até a próxima.